Inequação produto. Primeiro, você sabe o que é uma inequação? Já sabe, né? Assistiu às aulas, tá prontinho. Agora, o que é uma inequação produto? Então, eu vou ler a definição para você e depois vou explicar direitinho. Então, uma inequação produto, considerando fx e gx, que são aqui duas funções, tá bom? Aqui é uma notação de função. Funções de variável x do primeiro grau, chamamos de inequação produto uma desigualdade do tipo. Então, veja que aqui eu tenho fx e gx, e entre elas nós temos o produto. O produto é a multiplicação, né? O resultado da multiplicação. Se fosse divisão, aí se chamaria inequação quociente. Então, existe, além do produto, existe a quociente? Claro que existe. Então, não deixe de assistir também a inequação quociente, ok? Então, veja que aqui nós temos a representação de uma desigualdade, ó, desigualdade, desigualdade, desigualdade e desigualdade. Diferente lá de quando nós trabalhamos numa equação, que ela é representada por um sinal de igualdade, que representa o equilíbrio, a inequação ela é representada por um sinal de desigualdade, que representa o desequilíbrio. Pensa no prato da balança, naquelas balanças antigas. Está desequilibrado, então está representado por uma inequação, né? Vamos pensar assim. Aí, quando nós falamos na inequação produto, então vai ser desse tipo. O produto entre duas funções e a desigualdade sempre é representada aqui. Então, veja que, não vai pensar igual a produção já falou, que achou que era tudo isso aqui uma coisa só. Não, ali nós temos 4 exemplos. Olha aqui, ó. Ela pode ser desse jeito, sendo maior que zero. Ela pode ser maior ou igual a zero, menor que zero ou menor ou igual a zero. Então, se você observar ali, nós temos 4 exemplos, tá, produção? Não é uma coisa só. Então, ó, aqui é um exemplo de como ela pode ser, porque fala aqui, ó, do tipo, né? Ela pode ser desse jeitão aqui, ter essa estrutura, vamos dizer assim, essa daqui, ou pode ser essa daqui. Tá, mas vamos colocar em exemplo de modo que você entenda. Então, eu poderia escrever assim uma inequação produto, ó. X menos 3 e aqui x mais 6, a maior que zero. Aqui, ó. Então, veja que essa inequação que eu escrevi aqui, ó, ela é desse tipo aqui. Sendo que aqui eu tenho a representação de uma função, posso colocar fx, e aqui seria a g de x. Aí, ó, produto entre duas funções de variável x. E como que resolve uma inequação produto? Primeiro, para resolver, nós vamos encontrar as raízes de cada uma delas aqui, fazer o estudo dos sinais de cada uma delas e depois colocar no quadro valores, que eu falo que é o varalzinho. Adorava fazer isso quando eu falava que era o varalzinho. Então, aqui é um exemplo. Também eu poderia escrever aqui, ó, x menos 3, que multiplica x mais 6, a menor ou igual a zero. Poderia usar esse modelo aqui, qualquer um desses tipos aqui. Então, chega de falar e vamos resolver o exercício agora, né? Bora lá? Então, pegando esse exemplo, o produto é entre x menos 3 e x mais 6. Então, considerando aqui as duas funções, ó, só para você lembrar. Então, seria fx, que é uma função, e a outra gx, e elas têm que ser maior ou igual a zero, ó. Aqui, então, colocando a estrutura para você ir lembrando. Então, nós vamos resolver separadamente cada uma. Resolver, que eu digo, é encontrar as raízes de cada uma delas. E para encontrar a raiz de cada uma delas, então, vou colocar aqui fx, só para você lembrar, e gx. É encontrar o valor de x que satisfaz a sentença. Então, aqui a primeira é x menos 3. Quando eu vou encontrar o zero da função, a raiz da função, nós igualamos a zero. Então, aqui vai ficar o quê? X... Esse 3 negativo passa para cá, usando aquele macete, né? Igual a 3. Pronto, então aqui eu encontrei qual é a raiz da função. Daí, continuando aqui, nós vamos fazer o estudo dos sinais da função. E para você que não assistiu a aula da GIS, que tem explicadinho com detalhes o estudo dos sinais da função do primeiro e do segundo grau, eu deixo os cards e você também encontra o link, os links na descrição. Então aqui, o que nós temos? Nós temos uma função que ela é considerada crescente, né? Porque o x aqui é positivo, coeficiente angular, então a reta é crescente. Então vai ficar assim. Aí, como aqui ele tem maior ou igual, tá vendo quando tem esse igual aqui? Significa que o número, o valor, está incluso no intervalo. Então aqui eu faço bolinha fechada e coloco o valor que eu encontrei aqui, que é a raiz, ó. Aí, como eu sei que é uma função crescente, eu vou colocar então que aqui são valores positivos
e aqui valores negativos. Por isso que eu disse, não tá entendendo isso aqui, não viu aquela aula da Giz, volta lá que tem a explicação do porquê, que é mais e aqui é menos, tá? Pronto, aqui é o estudo dos sinais da função. Agora vamos resolver a segunda aqui, do mesmo jeito. Pego a g de x, que é representada por x mais 6, e eu igualo a zero. Pode fazer direto se você quiser. Então vai ser que x é igual a menos 6. Pronto, tá encontrada a raiz. Vamos fazer o estudo dos sinais dela. Aqui também nós temos um x positivo, então ela é o x positivo, não. O coeficiente que está ali escondidinho, oculto do lado do x é positivo, né? O coeficiente angular. Então ela é crescente. Coloco o valor menos 6 aqui. Então aqui mais e aqui menos. Muito bem. Então agora nós vamos fazer o quadro de sinais ou qualquer esquema que eu chamava de varalzinho quando eu estudava. Então vamos lá. Vamos pegar a primeira função aqui, que ela é representada então pela o valor 3 positivo aqui. Aí à direita do 3 nós temos valores mais de positivos e à esquerda de valores negativos. Depois, não é um quadro na verdade, né? É uma representação aqui. Aí depois a outra, que é menos 6. Aí eu já coloco, como eu estou trabalhando aqui com a reta, eu não vou colocar o menos 6 embaixo do 3. Eu tenho que colocar já pensando na ordem, onde que está o menos 6? É antes, né? Então eu vou colocar o menos 6 aqui, ó, mais ou menos. Menos 6. Aí eu sei que a esquerda do menos 6 são negativos, valores negativos, e a direita valores positivos, não é isso? Agora eu vou fazer o quê? Agora eu faço a regra de sinais aqui, ó. Então eu faço, por isso que eu falo que era um varalzinho, que daí eu fazia uns risquinhos assim para separar e parecia um varalzinho. Mania, né, de inventar as coisas. Então vamos colocar, essa daqui é a representação da f de x, essa daqui é a g de x, e essa aqui, a última reta, ela vai sair o resultado que eu estou procurando, que seria o quê? Que seria f de x vezes g de x. E o que é que eu quero mesmo? Eu quero quando o produto entre elas seja um valor maior que zero. Quando falo maior que zero, vou pensar no positivo, não é isso que nós queremos? Então vamos sempre, daí tem que ficar de olho no enunciado, tá? Vamos fazer então a regra de sinais, porque como é o produto, faço a regra de sinais aqui, ó. Então vai ser menos com menos, mais. Menos com mais, menos. E mais com mais vai ficar mais. Então aqui eu sei que vai ficar o menos 6, ó, a bolinha fechada, porque tem o igualzinho aqui. Se caso fosse só maior que zero, a bolinha seria aberta, porque daí aquele valor não está incluso no intervalo. E aqui o 3, ok, aqui o 3. Agora, como eu quero valores que são maiores que zero, eu vou sinalizar onde estão valores maiores que zero. Aqui, que são positivos, né? Antes do menos 6 e depois do mais 3. E por fim, eu vou lá e coloco o conjunto solução. Conjunto solução igual a x pertencente aos reais, o share, né, que a gente fala. E o que significa colocar o conjunto de solução? É colocar os valores de x que eu encontrei que satisfazem a nossa inequação, a nossa sentença inicial. E nós encontramos que os valores de x que satisfazem são os valores que estão antes do menos 6, inclusive o menos 6. Então vamos colocar aqui, ó, primeiro é x menor que menos 6, menor ou igual, porque a bolinha é fechada. Ou, porque pode acontecer aqui também, x maior ou igual a 3. Agora você pode observar aqui, pegar um valor. Fala, produção, então, um valor que seja aqui, ó, menor ou igual que menos 6. Um valor de x. Quanto? Menos 3. Mas menos 3 não é menor, é maior que menos 6. Não estudou no canal da Giz, né? Presta atenção, um valor que é menor que o menos 6, que está antes que ele na reta numérica. Menos 8. Então, vamos colocar aqui, ó. Se eu colocar aqui menos 8 e menos 3, menos 8 menos 3, menos 11, certo? Agora aqui, ó, menos 8 mais 6, menos 8 mais 6 dá menos 2. Menos 11 vezes menos 2 dá mais 22, e mais 22 é um valor maior ou igual a zero. Viu? Dá certo o teste. Da mesma forma que se eu pegar qualquer valor que seja maior ou igual a 3. Até mesmo se você pegar o próprio 3, ó. 3 menos 3, 0, ok. Aí aqui, 3 mais 6, 9. 9 vezes 0 dá 0. 0 é maior ou igual a 0. Como eu tenho o sinal de igual aqui, beleza, foi válido. Se não tivesse esse sinalzinho aqui, ó, 0 não é maior que 0, né? Então não valeria.
Então, você viu, os dois casos que eu encontrei aqui satisfazem a nossa sentença. Então, isso é resolver uma inequação produto. Agora, vamos fazer outro exemplo. Você começou a entender mais, vamos fazer outro exemplo. E agora, olha o outro exemplo que eu trouxe. Presta bem atenção, inequação produto, certo? Porque aqui é um produto entre as funções. E veja que aqui agora é menor que zero, então a gente busca valores menores que zero. Então, podemos colocar aqui, ó, fx, aqui gx, para nomeá-las. E lembrando que eu estou querendo o quê? Eu estou querendo o produto entre fx e gx menores que zero, ou seja, negativos. Na hora que nós fizermos aquele quadro de sinais, aquelas retas, tem que ser a parte negativa. Aí tem uma pergunta que eu não sei se você aí está fazendo, não estou vendo sua cara direito, né? Mas é possível que você esteja perguntando, ô Giz, mas se eu fizesse também pelo chuveirão, lá naquele primeiro caso, voltando, produção no primeiro caso, era x menos 3, que multiplicava x mais 6, maior ou igual a zero. Se eu pegasse aqui e eu realizasse o chuveirão, eu iria desenvolver tudo e chegar no mesmo resultado no final? Você iria, tá? Você desenvolveria de uma outra forma os procedimentos. Mas veja que a estratégia de resolver uma inequação produto é resolver separadamente cada uma das funções e fazer o estudo dos sinais delas separadamente. Então, isso que é o convencional da inequação produto, tá bom? Respondida a sua dúvida, que eu sei que vocês vão perguntar no comentário depois. Então, vamos lá para essa, apagando aqui o exemplo anterior, que eu tinha falado do chuveirão. E vamos lá. Então, veja que aqui, encontrando o primeiro passo, a raiz da função. Vai ficar 4x menos 12 e eu igualo a zero quando eu encontro a raiz da função. Então, vai ficar que 4x é igual a 0 mais 12, então vai ficar 12. Então, x vai ser igual a 12 sobre 4. Tudo bem, né? Você já praticou bastante essa parte, né? Então, aqui vamos encontrar que x é igual a 3, porque 12 por 4, 3. Olha lá, deu 3 de novo. Na outra, ela tinha dado 3 também. Vamos fazer o estudo daqui do sinal dessa função. Então, eu vou fazer a reta aqui. Aqui dá a produção? Não, né? Tem que fazer aqui, né? Vamos fazer a reta. Eu sei que ela é crescente, porque o coeficiente angular é positivo, então vai ser crescente. Aqui temos os valores positivos e aqui negativos. E aqui no meio eu coloco a raiz, que foi o 3. Vou observar que não tem aquele sinalzinho de igual aqui embaixo, então quer dizer que o valor não vai ficar incluso no intervalo. Então já venho aqui para lembrar e boto bolinha aberta, tá? Agora vamos fazer a resolução da segunda raiz. Então é menos 2x mais 8 igual a 0. Então vai ficar menos 2x igual a menos 8, porque vai ficar 0 menos 8. Menos com menos dá mais, ou também você pode fazer a multiplicação de ambos os membros por menos 1, que vai dar positivo do mesmo jeito. Então, vai ficar que x é igual a menos 8 dividido por menos 2. Por isso que eu já adiantei, menos com menos dá mais. Então, x aqui, 8 por 2, 4. Encontrei, então, a segunda raiz, a raiz da outra função, da segunda função. Fazendo aqui o estudo dos sinais dela, olha o que vai acontecer. Vai ser crescente? Agora não. Por quê? Porque o coeficiente angular, aquele cara que está do lado do x, é negativo. Então, ela é decrescente. Agora, ela faz isso aqui, ó, contrário, ó. É uma reta, daí decrescente. E aí, é o contrário os sinais, ó. Aqui é o positivo e aqui é o negativo, tá? Bolinha aberta e aqui vai ser o valor da raiz, 4. Ó, lembra que eu falei, tá ficando com dúvida por que é mais e menos assim? Volta lá na aula que eu fiz do estudo dos sinais da função, que tem a explicação do porquê daquilo, tá bom? E por fim, tenho já o estudo de cada uma separadamente. Vamos fazer aquele quadro, aquelas retas, né? Então, faço uma, o varalzinho, né? O vulgo varalzinho que eu falo. Faço a segunda, referente à segunda, e aqui que vai ser referente ao resultado. Então, ó, aqui é referente a fx, aqui a gx, e aqui vai ser o produto delas. Olha aí. Então, a primeira, o que aconteceu lá na primeira? Eu vou marcar o 3, bolinha aberta no 3. À direita do 3 temos valores positivos e à esquerda negativos. Segunda é 4, então eu coloco aqui na ordem já, o 4 está depois. À direita do 4, negativos.
À esquerda, positivos. Então, eu vou colocando os positivos aqui à esquerda. Aí, agora eu vou fazer aquele risquinho para representar, fazer a separaçãozinha, que eu gostava de falar que era o varalzinho aqui. E aí, fica o quê? Menos e menos, porque eu estou fazendo o produto, então eu faço a regra de sinais. Menos e menos, eu falei? Menos e mais vai ficar menos, mais e mais vai ficar mais e menos vai ficar menos. O que eu estou procurando? Valores menores que zero, ou seja, menores que zero refere-se ao negativo. Negativo deu aqui, ó, deu parecido com o outro, né? Mas tudo bem. E se fosse aqui, fosse maior que zero, aqui, daí o maior que zero, ó, é esse intervalo aqui onde está esse positivo, que seria do 3 ao 4. Então, seria assim, se fosse o positivo, mas ela está menor que zero. Então, veja que vai ser aqui, eu venho aqui, faço uma cobrinha aqui para representar esse intervalo e daqui para frente. Agora, colocando o conjunto solução, né, que são os valores que satisfazem de x, que satisfazem a sentença. Conjunto solução vai ser, cada hora eu coloco no lugar, né? X pertencente ao conjunto dos reais, tal que o x é qualquer valor que está antes do 3, então x é menor que 3. Veja que eu não coloco o risquinho aqui agora para indicar o igual. A bolinha está aberta, né? Então, x é menor que 3 ou o x é maior que 4. X é maior que 4. Fica assim. E agora, só uma observação. Se caso o exercício fosse, às vezes você fica com dúvida nisso, maior que zero aqui, né, como eu já havia dito, a resposta ficaria aqui no meio, né? Ficaria aqui, entre 3 e 4. E para você fazer o conjunto solução, ela seria assim, ó. Conjunto solução. Ficaria também share, tal que, como está entre 3 e 4, ó, entre 3 e 4. E o x está entre eles, né? Entre 3 e 4. E daí eu colocaria o sinal da desigualdade aqui, ó. Então, isso é uma dúvida comum, eu gosto de falar aqui, porque é como se a gente estivesse na sala de aula. O aluno já ia perguntar o x, mas e se? Então, já estou falando o e se para você e já tirando as dúvidas e já marcando aí caso fosse a outra situação, certo? Então, aqui fizemos uma inequação, a resolução de uma inequação produto. Não perca a aula da Gi sobre inequação quociente, tá bom? E se você gostou da aula da Giz, ó, deixa aquele like e comenta aí quantos % da aula você entendeu? Ficou claro? E vamos praticar, hein? Porque matemática se aprende praticando. Lendo talvez alguém consiga também, né? Mas o ideal é praticar. E ó, se você precisar estudar mais sobre função, tanto do primeiro quanto do segundo grau, temos aqui no canal playlists. Ó, então clica aqui para você ver a playlist de função. Vou deixar do primeiro grau, porque essa é referente ao primeiro grau. Aí você vai estudando e vai aprendendo tudo sobre função e arrasa nas atividades. Eu vejo você na próxima aula. Tchau!